Bem, de início, eu já irei apresentar uma definição do não ser como diferença ou alteridade inteligível, de maneira que, a partir dessa seção do final da dedução dos gêneros maiores, e o último gênero deduzido é o gênero do outro, que é o não ser também, é o não ser redefinido como diferença ou alteridade inteligível. A partir desse momento do diálogo, sobretudo dessa ocasião da citação número 1, 256D, eu farei uma breve apresentação sobre esta redefinição do não ser, redefinição notadamente em relação à definição do não ser como puro nada dos eleatas, para então iniciar a sessão a respeito mais propriamente da teoria da predicação que Platão desenvolve no diálogo sofista, reflexão sobre a linguagem que certamente iremos encerrar só na aula que vem, quando finalmente procuraremos entender por que todo esse percurso e principalmente com a conquista de uma concepção do não ser como diferença inteligível, do que decorrerá a possibilidade do falso no discurso, na opinião e na imaginação também, que, por sua vez, serão etapas finais decisivas para a captura do sofista. Vamos logo, então, apreciar essa definição do não ser que manifesta a descoberta, em outras palavras, da existência do não ser e consagra o parricídio. De maneira que na aula de hoje, principalmente, mas agora num primeiro momento, eu também procurarei dizer algumas palavras mais a respeito dessa imagem tão significativa que aparece no diálogo, que é a do parricídio. Eu abro aspas, citação número 1, estou seguindo a tradução do Paleicat e do Cruz Costa, da edição dos Pensadores. Leio, segue-se, pois, necessariamente que há um ser do não ser. Não somente no movimento, no gênero do movimento, mas em toda a série dos gêneros, pois, na verdade, em todos eles, a natureza do outro, aqui é o tó thateron, faz cada um deles outra alteridade, né, que seria melhor entendida como héteron, que não o ser. E, por isso mesmo, não ser. Notem que o que é outro, o que é diferente, é, de certo modo, não ser. Porque ele não é o que o outro é. Assim, universalmente, por essa relação, chamaremos a todos
corretamente não ser. Isso significa que há o gênero do não ser, melhor chamado de outro, de to táteron, mas todos os demais gêneros, se preferirem, todas as demais formas, também são não seres. Porque o gênero do não ser, recordemos-nos do que apresentamos na aula passada, ele é uma forma vogal, uma forma participada por todas as demais formas, bem como os gêneros do ser e do mesmo. São as três formas vogais apresentadas aqui no diálogo sofista. Poderíamos pensar em outras formas vogais que poderíamos pensar um pouco por conta, para além do diálogo sofista, a partir do que é tematizado em outros diálogos. Mas aqui, os gêneros supremos são 5. Claro que poderíamos pensar em outros gêneros supremos também, possivelmente o gênero do bem, do belo. E os gêneros vogais são o ser, o mesmo e o outro, e os gêneros consonantais são o movimento e o repouso. Então, todos os gêneros, sob certo aspecto, são outros, são instâncias do outro, porque são não seres, porque não são o que os demais são. O que exige de nós também a compreensão daquela multiplicidade de relações e não relações, de participações e não participações horizontais entre as formas. Então, é por isso que acabamos de ler que universalmente, por essa relação, chamaremos a todos corretamente não ser. E, ao contrário, pelo fato de eles participarem do ser, porque todos para serem também precisam participar do ser, diremos que são seres. O que nos permite dizer que todos os seres, sob certo aspecto, são, pela participação no gênero do ser, sob outro aspecto, não são, e não é em função do fato de, sob outros aspectos, não serem, que eles têm menos estatuto ontológico do que o ser. O que, em outras palavras, então, acabamos de conferir é uma definição do não ser como alteridade relacional, o que pode ser entendido também como aprofundamento da própria definição do ser como dinamis de relação. Dinamis, potência ou poder, como preferirem, de ação e paixão. De sofrer a ação de não importa o que, ou de agir sobre não importa o que. A interpretação que eu proponho é só uma interpretação, isso divide intérpretes. Se fôssemos apreciar as diferentes leituras sobre essa definição do ser como dinamis e a relação dela com o desenvolvimento posterior da comunidade de gêneros, ficaríamos aulas e mais aulas só cotejando essas diferentes leituras e interpretações, mas a interpretação que eu proponho é que aquela definição de ser como dinamis de relação é o Dias, o Auguste Dias, que propõe chamar de dinamis de relação. Mas no texto mesmo aparece destacadamente como dinamis de ação e paixão. Eu proponho a interpretação de que essa definição não é exclusiva do gênero do ser,
mas é uma definição de ser em geral, é uma definição que precisa ser lida à luz da aparição do ser universal no texto do Pantelos On, e que, em função disso, ela se aplica a todos os seres, não só ao gênero supremo do ser, não só ao To-On, mas a todas as formas, porque, afinal de contas, são, inclusive se aplica, claro, ao gênero do não ser. A definição, assim, do não ser como alteridade inteligível é claramente a sagração do parricídio contra Parmênides. Ao contrário de Parmênides, o não ser não mais é aqui o puro nada, não mais é o absolutamente inexistente, mas é agora uma realidade ontológica, o que significa que o não ser conquista positividade, o que quer dizer que o não ser é elevado à mesma dignidade do ser, de modo que o não ser, por consequência, é pensável e dizível, tanto nele mesmo, como to thateron, como relacionalmente a partir de suas instâncias, a partir das diferentes modalidades de participações horizontais que todas, universalmente, todas as outras formas guardam com o gênero do outro. Eis porque, em 257b, o estrangeiro diz com todas as letras que a consagração do parricídio é a conquista de um pensamento e de um discurso sobre a diferença. No sentido de que a diferença agora é estimada sem ser reduzida necessariamente à contradição. Eu faço um rápido parênteses e já retomo a continuidade da discussão aqui mais estreita com esse momento do texto de 257b, mas faço um parênteses só para chamar a atenção para uma outra dimensão do tema do parricídio nesta obra, de maneira mais abrangente, levando em conta uma história das ideias para além da história da filosofia, que considere notadamente a história da literatura grega também. Nós sabemos que na literatura grega, o tema do parricídio já era consagrado e dizia respeito, sobretudo, a um feito trágico que arrasta, trágica e atavicamente, o parricida e sua descendência para um destino trágico. Chama muito a atenção, em comparação a essa presença do tema do parricídio na literatura grega e principalmente na tragédia grega, chama a atenção o quanto o tema do parricídio aqui no diálogo sofista está sendo tematizado
destituído dessa dimensão trágica. Porque, afinal de contas, aqui o parricídio, ele é simbólico e guarda como maior conquista o ultrapassamento dos estreitos limites, das estreitas fronteiras de um pensamento da identidade e da univocidade do ser, em proveito de uma teoria capaz de pensar a diferença, de pensar o outro, de pensar o estrangeiro, sem subsumi-lo ou subordiná-lo ao mesmo, bem como sem considerá-lo, o outro, como uma degeneração do mesmo. Sobre essa perspectiva, o diálogo sofista talvez deva ter também, para além de seu lugar já estabelecido na história das lógicas, na história da lógica, numa história de problemas do conhecimento, numa história da ontologia, assim como numa história da ética e da filosofia política, para além desse lugar já estabelecido, talvez o sofista deva também ocupar um lugar inaugural numa disciplina como filosofia da psicanálise. E não à toa, me parece, Marcelo Marques, nos agradecimentos de seu livro Platão, Pensador da Diferença, nos dá notícias de que ele, comentador, filósofo Marcelo Marques, parece ter se apropriado da reflexão deste diálogo sobre o parricídio e sobre a fantasia em sua história biográfica pessoal. Ao nos dizer, quando ele agradece generosamente o seu pai, ao nos dizer na citação número 2, algo que nos dá bastante indícios dessa apropriação que ele, Marcelo Marques, fez desses temas do diálogo sofista. Abro aspas, citação número 2. Quero ainda agradecer ao meu pai, anteparo para o meu lançamento, ao me obrigar a pensar o simulacro, ele mesmo, né, como simulacro do seu pai, ele exigiu de mim todo o fôlego de que sou capaz. Isso foi só um parênteses que eu fiz um pouco no tom de um convite para nós, por conta e risco, não só com esse texto, mas com todos os textos extraordinários da tradição filosófica com que deparamos, também realizarmos por conta e risco esse exercício de apropriação. No caso aqui do sofista, encontramos, me parece, sobretudo, ocasião para problematizarmos nossas relações com nossas fantasias, nossas relações com a verdade e com a falsidade, com discursos verdadeiros e falsos, nossas relações com a verdade e a mentira. Retornando, então, à passagem 257b, eu já passo para a citação número 3, que nos apresenta um desenvolvimento da definição do não ser como diferença inteligível, agora expressando com todas as letras que diferença ou alteridade não é necessariamente contraditoriedade. Aqui eu posso variar no meu vocabulário, a própria tradução varia no vocabulário dela,
por exemplo, aqui na citação número 3, quando aparece contrário, no original é enantion. Isso poderia ser melhor traduzido mesmo como contrário, como eu propus aqui, mas os tradutores traduzem por contrariedade. Isso é uma pequena mudança minha na tradução. Mas, de todo modo, é comum nas traduções dos sofistas, do sofista, nós vermos essa variação de vocabulário a respeito da contradição, como contraditoriedade, contrariedade, contradição mesma. Aqui me parece que, em geral, são expressões sinônimas, não tem aquela especificidade do quadrado aristotélico das oposições, em que lá sim, no quadrado, que nem está completo no De Interpretatione, né? Ele vai ser mesmo completado com todas as relações de oposições por Boécio, no comentário ao Peri Hermeneias. Lá sim, contrariedade não é sinônimo de contraditoriedade, bem como as outras relações de oposições, de subalternação. Enfim, eu só faço essa observação para a gente não projetar aqui necessariamente uma modalidade de contradição e não outra, até porque no quadrado lógico das oposições, oposições só se dão entre proposições, não são sobre termos, como é a oposição entre termo, ser e não ser, no caso aqui, né? O que lemos agora na citação número 3 é, então, a explicitação de que diferença não é necessariamente contradição, bem como negação proposicional não é também necessariamente contradição. Leiamos. Quando falamos no não ser, isso não significa, ao que parece, qualquer coisa contrária, aqui que na tradução dos pensadores está contrariedade, contrária ao ser, mas apenas outra coisa qualquer que não o não ser. Conferindo, aqui está contrário mesmo, vai ser a seguir. Vai ser ainda em 257b, mas a seguir, quando a negação, a apófasis aparecer, é que os tradutores vão traduzir por contrariedade. Em outras palavras, a ênfase agora na distinção ou na não identificação necessária entre alteridade e contradição nos esclarece também que a negação, a apófasis, igualmente não expressa com necessidade uma contradição. E é isso que, logo a seguir, aqui na nossa citação número 4, o estrangeiro nos diz: não podemos, pois, admitir que a negação, apófasis, significa contrário. É aqui que os tradutores traduzem enantium por contrariedade. Mas apenas admitiremos nela alguma coisa de diferente. Eis o que significa o não, que colocamos como prefixo dos nomes que seguem a negação.
fecha aspas, o não mencionado como prefixo é aquele que encontramos no diálogo em expressões anunciadas logo na sequência, como grande e não grande, belo e não belo, e primordialmente ser e não ser. O cuidado aqui é o de, por um lado, explicitar que a apófasis, a negação, não é a indicação do absolutamente contrário, que no caso do ser seria o puro não ser, o absolutamente inexistente. E, por outro lado, essa observação sobre a apófasis, a negação, também cumpre o papel nessa etapa do diálogo de apresentar mais aprofundadamente instâncias de alteridade, instâncias do outro, que é apresentada ainda de maneira diéretica, mobilizando a diáresis, o método da divisão, é apresentada a divisão da natureza do outro em analogia com a divisão da ciência, da episteme, que se divide em uma pluralidade de artes e ciências, cada qual relativa a um objeto próprio. Eu estou parafraseando nesse momento 257C até 258A, que é ocasião em que o estrangeiro desenvolve, em outras palavras, de maneira sintética, uma teoria da divisão das ciências, em analogia, como acabei de dizer, com uma divisão da natureza do outro em instâncias de alteridade. Desse modo, em 257D, o estrangeiro nos diz que, eu não estou fazendo exatamente uma citação direta, eu estou primordialmente parafraseando essa passagem, mas o estrangeiro nos diz que as partes da unidade, que é a natureza do outro, se especificam de maneira semelhante como se especificam as partes das ciências, que, a despeito de ser uma unidade da ciência, e não só as ciências, não só a episteme, mas também a tekné, a arte, a despeito de ser uma unidade entendida como um gênero, como víamos logo na primeira divisão, no início do diálogo, ela se especifica em diferentes partes, em diferentes ciências, em diferentes artes. É nesse contexto, então, que outras expressões para além do ser e o não ser são apresentadas com o prefixo não, como belo e não belo, grande e não grande, justo e não justo, para manifestar que todos esses binômios de termos ou coisas ou formas têm um estatuto ontológico que deve ser atribuído igualmente para os dois lados.
no sentido de que não é porque o termo que parece positivo não tem o não, por exemplo, o ser ou o belo, não é porque ele parece positivo que ele é real e que o outro que parece negativo por ter o não, não belo, não ser, é irreal. Mas ambos, diferentemente, a rigor, diferentemente, guardam realidade sem subordinação, porque a oposição que se dá entre eles não é uma oposição radical, mas uma oposição determinada de ser a ser. Daí ser dito com todas as letras em 258A, que um não é mais ser do que o outro. Eles são somente diferentes. E o mesmo ocorre com todo o resto, com todas as demais formas que podem ser, por sua vez, consideradas como instâncias do outro. Daí, como resultado de todo esse percurso, encontrarmos na citação número 5. É necessário animarmos-nos a proclamar desde já que o não ser é, a título estável, possuidor de uma natureza que lhe é própria, do mesmo modo que o grande era grande, e o belo era belo, e o não grande, não grande, e o não belo, não belo. Por essa mesma razão também, o não ser era e é não ser. O não ser é e não é, né? Conforme a relação que visemos. Unidade integrante no o não ser, né? Era e é não ser, e também unidade integrante no número que constitui a multidão das formas. Natureza, quando aparece aqui, é physis mesmo. Toda forma tem a sua physis, né? A sua natureza, que é uma natureza de todo equívoca, para dizer pouco, né? Tem mais do que equivocidade, em função das diferentes relações e não relações, que são participações horizontais entre os gêneros e que fundam a comunidade, a koinonia entre eles. A partir daqui, nós encontramos no diálogo uma breve recapitulação do movimento argumentativo que acabamos de expor a respeito da existência do não ser. Essa recapitulação, que começa em 258C, vai até 259D, parece cumprir o principal papel de explicitar sumariamente os resultados da investigação até aqui obtidos, por intermédio, sobretudo, do parricídio e da comunidade de gêneros. Essa recapitulação, assim, parece cumprir o principal papel de mediação para o enfrentamento do grande problema do diálogo, que é o paradoxo do falso ou o problema do erro, sobre qual a condição de possibilidade da falsidade
no discurso. Lembremos-nos de que esse é o grande problema, o grande desafio a ser enfrentado contra o sofista. Porque o sofista, naquela identificação muito direta e imediata entre não ser como puro nada, num sentido eleata, não ser e, e falso, porque o falso, a rigor, é aquilo que não é o que é verdadeiro, então ele é não ser, o falso. O sofista, então, guardava a posição, segundo, por sua vez, a imagem do sofista que aparece aqui nesse diálogo. Guardava a posição, mas que de fato era a posição tanto de Protágoras como de Górgias, por exemplo, de que o falso não existia no discurso. E se não for provado que é todo o empenho de Platão no diálogo até o momento e será até o final, se não for provado que o falso, de certo modo, existe, e o falso, por sua vez, não é o gênero do outro, não é o não ser, que esse já foi provado que existe. É a existência do falso no discurso que será o maior problema a ser enfrentado adiante, que então, retomando, se não houver a conquista de se provar que o falso, de certo modo, pode existir no discurso, se isso não for obtido, o sofista não será capturado. Então, por isso, todas essas etapas que estamos percorrendo desde o início da chamada digressão ontológica, que interrompeu provisoriamente a caçada ao sofista, mas interrompeu não para deixá-la de lado, mas para conquistar, digamos que, armas, ferramentas conceituais mais poderosas para retornar à caçada e, e combate contra o sofista de maneira mais preparada filosoficamente. Então, essa digressão ontológica que passou a investigar o que é o ser, o que é o não ser, e se deu tudo isso que estamos vendo, toda a dedução dos gêneros supremos, toda a fundamentação da participação horizontal, tudo isso pode ser apreciado como etapas mediadoras para o retorno do grande problema que é capturar o sofista. É interessante aqui que no caso da definição do sofista, defini-lo e distingui-lo assim do filósofo, aparece neste texto sob a imagem também de uma captura, de uma caça, de uma luta, de um combate. Assim, aqui na digressão ontológica, já começaram, ainda que de modo tácito, a serem dispostos alguns resultados da comunidade de gêneros, do parricídio e da existência do não ser para a captura do sofista. Afinal, encontramos em 259 CD
um longo discurso do estrangeiro que chama a atenção para a verdadeira dialética em distinção à falsa dialética, que tem melhor o nome de erística, apontando com isso o erro, a falta lógica e a um só tempo ética daqueles que não observam relações inteligíveis que não são necessariamente contradições. Não só inteligíveis no plano eidético, mas também relações no plano do discurso. Um dos nossos desafios a seguir será também discernir esses dois planos, entre outros planos, esses dois planos de relações inteligíveis, que é o do plano eidético das ideias e o plano discursivo de relações entre palavras, principalmente entre nomes e verbos e entre proposições. A conclusão dessa passagem, em que o estrangeiro procura, já como resultado de todo o percurso anterior da digressão ontológica, esclarecer as diferenças, mais uma vez, diferenças entre a dialética e a erística, é de que quem se encontra apartado da dialética, em outras palavras, desprovido da capacidade racional de discernir os gêneros e as diferentes relações entre eles, não guarda relação com o logos. Mais precisamente, não guarda a relação, o liame, entre a dimensão simbólica da linguagem e o real, que seria o fundamento dessa dimensão simbólica da linguagem, o plano eidético. Postura essa que logo mais nós veremos que é indicada como uma atitude alógica e amusical. Acho que vale a pena a gente conferir essa passagem aqui eu fiz menção. Eu vou compartilhar, eu acho que vai entrar automaticamente a outra tela do diálogo. Mais precisamente, a passagem em que eu vou me concentrar agora para indicar essa distinção já entre a dialética e a erística, ainda que ambas não se apresentem aqui com todas as letras, é a passagem entre 258E até 259C, que é esse longo discurso do estrangeiro aqui. Não nos venham, pois, dizer que é porque denunciamos o não ser como o contrário do ser que temos a audácia de afirmar que ele é. Para nós, há muito tempo que demos a Deus a não sei que contrário do ser, não nos importando saber se ele é ou não, se é racional ou totalmente irracional, esse contrário do ser que seria o não ser parmenídico.
Quanto à definição que há pouco demos do não ser, é a definição que nós lemos do não ser como alteridade inteligível, que nos convençam de sua falsidade, refutando-a, ou, não lhe sendo possível, que aceitem afirmar o que nós afirmamos. E a partir daqui, nós encontramos no texto uma recapitulação, inclusive didática, de toda a digressão ontológica, porque nós poderíamos acrescentar aqui um agora, antes desse há uma associação mútua. É recapitulação disso tudo, do que aceitem afirmar o que nós afirmamos, o que afirmamos, né? O que eles, interlocutores, afirmaram. Em primeiro lugar, que há uma associação mútua dos seres. Em segundo lugar, que o ser e o outro penetram através de todos e se penetram mutuamente, porque são formas vogais. 3, assim, o outro, participando do ser, é, pelo fato dessa participação, sem, entretanto, ser aquilo de que participa, mas o outro, e por ser outro que não o ser, é, por manifesta necessidade, não ser. É a definição, recapitulação aqui, da definição do ser como outro. É a isso que eu me refiro, a definição do não ser como to táteron, como definição do não ser como diferença ou alteridade inteligível. Porque é ele, o outro, a fundação da diferença inteligível. E então, em quarto lugar, o que foi obtido como resultado até agora, que o ser, por sua vez, participando do outro, será, pois, outro que não o resto dos gêneros. Sendo outro que não eles todos, não é, pois, nenhum deles tomado à parte, nem a totalidade dos outros, mas somente ele mesmo. Esse é o to táteron. De sorte que o ser, incontestavelmente, milhares e milhares de vezes, não é. Porque o ser não é milhares e milhares de vezes. Tem traduções que traduzem aqui inúmeras ou infinitas vezes o ser não é. Em função de todas as demais relações, não necessariamente de participação, podem haver relações, não só podem, mas há relações de não participação entre a multiplicidade de formas. O ser não é, dada a relação com cada uma de todas as demais formas e as demais relações que indiretamente podem ser abordadas entre as várias instâncias das demais formas em relação ao ser, o ser não é milhares e milhares de vezes conforme essas inúmeras relações. E, em quinto lugar, foi afirmado que os outros aqui não é nem o táteron, nem o héteron. Ele aparece aqui como tala, é os demais mesmo, mas os demais são também instância de alteridade. Os outros, seja individualmente, seja em sua totalidade, são sob múltiplas relações e sob múltiplas relações não são. Vamos conferir a sequência, porque aí vai ficar mais claro o quanto com isso tudo está sendo afirmado, por um lado,
em que consiste também a dialética, porque a dialética, que sob certa perspectiva pode ser apresentada aqui também como uma arte de pensar as diferenças inteligíveis, ela está sendo apresentada em distinção com a sua contrafacção, com a erística. Porque é ao erístico, por assim dizer, que o estrangeiro vai se referir aqui na sequência. Leiamos. Quem se recusar a crer nessas oposições, que pesquise, então, e explique melhor do que acabamos de explicar. Mas crer que realizamos uma invenção difícil por sentirmos prazer em forçar os argumentos em todos os sentidos, notem o quanto isso é menção indireta ou bem indireta ao sofista, que forma os argumentos, força os argumentos em todos os sentidos. É preocupar-se com coisas que não valem esse trabalho. Nossos argumentos presentes o confirmam. Não há aqui, com efeito, invenção elegante nem descoberta fácil. Mas eis o que, ao mesmo tempo, é difícil e belo. A erística seria, então, um procedimento discursivo fácil e feio, porque pretende ser uma pura invencionice elegante, um puro falatório, que estabelece relações entre termos e proposições que não guardam fundamento inteligível, porque separa tudo de tudo ou une tudo a tudo indiscriminadamente. E aí o Teteto pergunta o quê? O que é ao mesmo tempo difícil e belo? E o estrangeiro responde, já o disse, abandonar essas argúcias próprias ao novato e que não envolvem dificuldade alguma e mostrar-se capaz de seguir a marcha de uma argumentação. Aqui, argumentação poderia ser refutação, porque é elenconta que aparece, é referência ao elencos aqui, mas é argumentação também. Então, ser capaz de seguir a marcha de uma argumentação, criticando-a passo a passo e, quer ela afirme ser o mesmo sob uma certa relação, o que é outro, ou outro, o que é mesmo, discuti-la de acordo com a própria relação e o ponto de vista que ela considera em uma ou outra dessas assertivas. Notem o quanto aqui a dialética também se confunde com uma capacidade de pensar a diferença. Mas, e a gente vê que aqui já está sendo dito, embora não com todas as letras, já está sendo dita em que consiste a falsidade, em que consiste o falso, principalmente pelo que vamos ler a seguir, que é uma apresentação da falsidade, do falso, do pseudos, como sendo o discurso que diz o mesmo como o outro e diz o outro como se fosse o mesmo, desconsiderando a diferença. Leiamos. Mas mostrar não importa como, que o mesmo é outro, e o outro o mesmo,
o grande e pequeno, o semelhante e dessemelhante, sentindo prazer em apresentar perpetuamente essas oposições nos argumentos, isso não constitui a verdadeira crítica. Melhor ainda, seria a verdadeira refutação. É apenas, evidentemente, o fruto prematuro de um primeiro contato com o real. O Marcelo Marques propõe uma outra tradução para esse final aqui. Ele propõe a seguinte tradução: quem age assim é um recém-nascido, alguém que acaba de fazer contato com os seres. De todo modo, seria alguém que não guarda observância a relações inteligíveis no discurso. Assim, podemos dizer algo mais a respeito do contraste que encontramos aqui indiretamente já entre a antilogia sofística e as contraposições dialéticas. Ambas, a erística e a dialética, procedem por meio de refutações. O que está pressuposto aqui é que não há argumentação sem refutação, sem ao menos uma etapa refutativa de, por assim dizer, desconstrução, desvelamento de falsas opiniões. Mas de modos muito diversos, segundo finalidades muito distintas, é que a erística e a dialética procedem por meio de refutações. Porque o sofista força os argumentos em todos os sentidos. Ele puxa o discurso, ora numa direção, ora em outra, conforme a conveniência, e adapta arbitrariamente seus argumentos conforme as circunstâncias e os interesses, sem submeter a diferença a uma busca do ser e da verdade. Ele empreende ainda, como lemos, um procedimento discursivo fácil e grosseiro, em oposição ao procedimento dialético, que é difícil e belo. O sofista, assim, não é capaz de discernir o que é digno de ser pensado e dito. O sofista não tem dimensão, poderíamos dizer, ele não tem noção do que pensa, do que diz e do que faz. Ele não tem discernimento do que tem valor e do que não tem. Ele acha que tudo é possível, que todas as relações podem ser estabelecidas e, se na realidade aquelas relações discursivas que ele está estabelecendo não procedem, pior para a realidade, porque ele vai vender a sua fantasia, os seus simulacros, como se fossem reais. E aí, pior também para a cidade, para a polis. Para o sofista, só há alteridades aleatórias e arbitrárias. Porque para ele é possível separar tudo de tudo, considerando que a arte do bem-dizer não passa de uma arte de fazer no discurso
jogos de palavras, sejam quais forem, que possam ser úteis a quem faz o discurso ou a quem contrata o orador sofista, segundo um critério de todo pessoal e relativo. Isso quer dizer também, para simultaneamente chamar a atenção para essa dimensão ética, poderíamos dizer, antropológica do diálogo sofista, que tanto importa a relação entre os indivíduos e os discursos que esses indivíduos sustentam, como também importam as relações entre os discursos e as formas às quais os discursos se referem e formas que tornam esses discursos possíveis. De um lado, dando alguma ênfase a essa dimensão ética e antropológica dessa discussão do diálogo, e de outro lado, dando ênfase à dimensão mais epistêmica, lógica e discursiva, que está mais, sem dúvida, em primeiro plano. A verdadeira refutação, o verdadeiro elencos, por consequência, guarda um sentido simultaneamente ético e intelectual. Ele tem como fundamento as relações entre as formas e as relações entre as palavras e as proposições, bem como que relações éticas e de conhecimento os indivíduos guardam com os discursos que eles sustentam e veiculam na cidade. Por isso, examinar os discursos, examinar os argumentos, que é o que vem sendo feito no diálogo desde o primeiro momento da gigantomaquia, do combate de gigantes, o que verificamos foi um grande confronto entre logoi, entre os logoi, os discursos dos gigantes da tradição. Fazer isso, examinar os discursos e os fundamentos dos discursos que são veiculados em nossa cultura, em nossa sociedade, exige investigar em cada logos as múltiplas relações ontológicas entre os seres, estabelecidas por relações de participação e não participação entre as formas, mas bem como estabelecidas por relações entre os termos, entre as palavras, entre as proposições e entre as coisas físicas, que é outro plano ainda, que, seja como for, indica para nós que o exercício filosófico, conforme apresentado aqui, exige apreciação dialética e que é simultaneamente dialética das diferentes relações constitutivas dos planos eidético, discursivo e físico, para nos determos somente nesses três. Sobre isso, leiamos nossa citação número 6, do Marcelo Marques. A referência bibliográfica completa está no handout da aula passada. Para se poder refutar um logos, é preciso que se examine a cada vez como os diferentes aspectos de um mesmo ser, objeto,
são visados. Releio: como os diferentes aspectos, sempre a ênfase aqui à alteridade, os diferentes aspectos de um mesmo ser são visados. Segundo a perspectiva parcial daquele discurso preciso que está em questão. É preciso estabelecer o que é o mesmo e o que é outro, com relação a cada ser, a cada objeto, fazendo com que a determinação das diferenças, a multiplicidade dos não-seres, sirva para iluminar também a multiplicidade de seres que está em volta de cada ser. Sempre pelo viés do que é dito sobre ele, pelo entrelaçamento de seres, formas, expresso nos argumentos, logoi. E ainda, é preciso manter a identidade própria de cada coisa, de modo a que ela não seja ameaçada pelas diferenças que a constitui. Essa passagem é consideravelmente importante para explicitar para nós que seria simplificadora uma postura de pretender depreender do diálogo sofista um critério universal de verdade e falsidade. Não há um critério geral, digamos que unívoco, que poderia ser expresso por meio de uma simples sentença. Por exemplo, expresso, como muitas vezes é, por parte de alguns estudiosos, como se fosse o critério de adequação entre discurso e realidade. Dizer simplesmente desse modo que o critério de verdade em Platão é a adequação ou inadequação entre o conteúdo do discurso e a realidade a que esse discurso se refere, é simplificador, porque é necessário fazer muito mais do que isso. Essa fórmula geral, se serve para alguma orientação, é para nos orientar para um exame dialético de cada logoi em questão, de cada discurso, segundo as relações específicas, poderíamos dizer a rigor genéricas e específicas que são estabelecidas naquele discurso, que por sua vez se dá num plano, que é o plano predicativo, e que não é exatamente o mesmo plano, embora possa ter e deva ter correspondência, não é univocamente o mesmo plano das formas. A partir daqui, nós passamos já para a sessão intitulada, em algumas edições, como a dos Pensadores, que é a sessão intitulada Aplicação à questão do erro na opinião e no discurso. Mas eu estou falando muito e muito conteúdo, né, apresentado até o momento. Alguma dúvida, algum comentário, alguma observação?
tratamos aí melhor do parricídio, da definição do não ser como outro, como diferença ou alteridade inteligível, e agora estamos fazendo a transição que o diálogo faz declaradamente para uma teoria do discurso, falando isso com certa liberdade, né? Agora sim, uma teoria do discurso será tematizada mais em primeiro plano. Claro que o tempo todo ela estava, afinal de contas, o diálogo é discursivo, o tempo todo essa dimensão da predicação já estava presente, porém, me parece que até então a discussão era primordialmente sobre o plano eidético e não tanto sobre o plano das relações entre os termos e as proposições, como ocorrerá a partir de agora.